Ó Senhor, querido Deus, diante da tua presença, Pai, estamos aqui, Agaraçoba-Derabaia, nesta manhã de quinta-feira, que o Senhor venha falar conosco, através da tua mensagem. Eis-me aqui como canal de bênção para falar aquilo que tu mandares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos estar fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Antes de estar alabarei de candarabachai, louvando aqui, eu vou contar testemunhos, né? Agora, aleluias, de manhã eu quase escorreguei e caí, mas o Senhor me deu um grande livramento. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. E em relação também ao ferimento da minha filha, porque o pitbull pegou ela, né? E aí, eu orando a Deus, fazendo um propósito com Deus, para Deus cessar aquele ferimento, para que ficasse sequinho, que não ficasse inflamado. E o Senhor, igreja, fez o sobrenatural. Ele cicatrizou tudo, já tá sequinho. O ferimento já tá bem melhor, já tá quase sarado. Só tem as casquinhas de machucado. Deus fez o sobrenatural. Então eu glorifico a Deus, porque Deus ele é fiel. Eu não sei qual a peleja que a amada igreja está aí, mas confie em Deus, faça propósito, porque ele é fiel para te honrar da maneira que você pedir no deserto. Amém? Agora vamos louvar o Senhor, pois ele é digno de honra e de glória. Vamos cantar o hino da harpa cristã. Aleluias, lei de calabará de candarabachai. Glória a Deus, aleluias. Já refúgia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Zeus. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu faror já rebelei de calabará de candarabachai, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e em santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim, entronizado, as nações, labarei de candarabachá, irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes, lá no céu irei cantar. Venceu o Rei Jesus.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Labarei de candarabachai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, amada igreja, aleluias, abra as nossas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, indo antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas, labarei de candarabachai, vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Somente até aqui. Pai, graças te dou tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Irmãos e irmãs, esta mensagem é extremamente forte, é extremamente impactante, porque aqui o Senhor está falando de uma mulher com um fluxo de sangue. Aqui o Senhor fala de uma condição de uma mulher que estava sofrendo, aleluia, durante 12 anos com um fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia. E ela tinha gastado tudo com médico, com remédio, e nada estava adiantando. Pelo contrário, estava ficando cada vez pior. Mas esta mulher ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, labarei de candarabachai, ela cria uma fé em Deus. Aleluias, muito grande. Porque ela pensou assim: se eu tão somente tocar na vestimenta dele, sararei deste meu mal. Ou seja, antes dela chegar até Jesus, antes dela tocar em Jesus, ela já cria no sobrenatural de Deus. Ou seja, na minha e na tua vida também não é diferente, irmãos. Quando a gente tem um problema, aleluia, a gente precisa, aleluia, crer que Jesus vai selecionar este problema para mim e para você. No caso dessa mulher, era um fluxo de sangue, que ela estava ali, aleluia, passando uma situação muito ruim. Porque ela estava perdendo muito sangue, tinha gastado tudo que ela tinha e não tinha solução, porque estava ficando cada vez pior. Labarei de candarabachai. Mas, porém, igreja, aleluias, ela ouviu falar de Jesus. E ali ela criou uma fé sobre Cristo. Alabarei de candarabachai. É necessário, igreja, eu e você ter uma confiança em Deus. Porque se nós tivermos confiança em Deus, com certeza o Senhor vai fazer um milagre na minha e na tua vida. A gente precisa contar o testemunho, porque quando a gente conta o testemunho, outra pessoa ouve o testemunho e ali ela se edifica com aquela situação, fala: olha, Deus fez na vida dela, vai fazer na minha. Aleluias, você contribui com a obra de Deus, porque essa mulher ouviu falar de Jesus, então ali ela criou uma fé, rompeu a multidão e tocou em Jesus com fé. Labarei de candarabachai, tocou em Jesus de maneira diferente, ou seja, ela sabia que ela estava no fundo do poço. Aquela mulher era uma mulher judia que estava ali passando por aquela situação. E o problema dela era físico e também, aleluias, lei de calabará de candarabachai, era físico o problema dela e também ela estava afastada. Ela não podia ficar muito próxima do povo, seguindo, né, o que ela tinha. A condição dela de impuralidade. A condição dela, aleluia, ela não poderia ter convívio social nem religioso com ninguém. Então imagina, ela já estava sofrendo com aquele fluxo de sangue, já estava sofrendo com aquela hemorragia que nada resolvia, gastou tudo o que tinha com médico, com remédio e nada resolvia. E ainda não poderia ficar perto das pessoas por causa da condição dela, pela lei judaica não poderia, porque ela estava impura perante, aleluias, aquelas pessoas daquela lei.
Então aquela mulher, ela fez um ato ali, aleluia, muito forte, irmãos. Aleluia, ela fez um ato de fé mesmo. Jesus, aleluia, reconheceu ali a Garaçoboderabaia, aleluia, a fé daquela mulher, porque ela tocou nele, crendo no milagre. Ou seja, eu não sei qual é o teu problema no dia de hoje, mas se você tocar nele, como essa mulher tocou, pode ter certeza que essa hemorragia ele vai cessar. Aleluia. No caso dessa mulher, era um fluxo de sangue. Talvez na tua vida seja outro tipo de hemorragia, mas se você crê hoje, se você tocar nele, labarei decandarabachai, você vai ser curada. Você vai ser curado deste teu mal. Tem pessoas, aleluia, que tem algo dentro delas que é só Deus para, aleluia, curar. Não é homem, não é mulher, não é pessoas que vai curar você, é só Deus. Então chegou o momento de você prostrar diante de Jesus no dia de hoje e falar: Senhor, me purifica as minhas vestes. Senhor, aleluia, muda a minha história. Aleluia, Senhor, trabalha sobre mim. Tira eu, tira ego, tira a vaidade. Tira aquilo que não provém do Senhor na minha vida. Porque hoje Ele vai te purificar. Alabarabalarei decandarabachai. E ali quando aquela mulher toca em Jesus, igreja, aleluia, é obviamente que Jesus sabia quem tinha tocado nele, mas o Senhor indagou: quem me tocou? E os discípulos falaram: mestre, todos te apertam, todos te oprimem, e você diz quem me tocou? É obviamente que Jesus sabia quem tinha tocado nele, mas ele quis fazer isto para aquela mulher dar o testemunho perante aquela multidão. E ali aquela mulher fez o quê? Aleluia, aquela mulher, lei de calabará de candarabachai, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, se é cura desse teu mal. Então ali ela é curada automaticamente. Jesus indaga, ela conta o testemunho. Aleluias, ou seja, o Senhor trabalhou ali de uma maneira muito forte. Ela ouviu falar de Jesus, ela rompeu a multidão, ela tocou em Jesus pela fé, ela foi curada e deu o testemunho. A fé anda junto com a atitude, igreja. Não adianta a pessoa ter uma fé inabalável, aleluias, e não colocar a fé em ação e não contar o que Deus faz. Aleluia, precisamos contar. Jesus me curou, Jesus me resgatou do fundo do poço, Jesus fez milagre na minha vida, na minha casa, na minha família. Aleluia, o Senhor fez grandes obras e eu presenciei isso. Precisamos abrir a boca, porque através do nosso testemunho muitas pessoas vão se edificar, muitas pessoas vão se achegar em Jesus. Então é sobre isso, irmãos. Aleluia, conte sempre seu testemunho. Aleluia, se entregue para Jesus, porque quando o homem não pode, quando a medicina não pode, aí o Senhor pode. Aleluia, se você crê, porque é tudo pela fé, a gente precisa crer no poder do Senhor. Aleluia, se você crê, recebe este milagre no dia de hoje, porque o Senhor fala de purificação, o Senhor fala de milagres, o Senhor fala de testemunho, o Senhor fala de entrega. Labarabalarei de candarabachai. Então se entregue, irmãos. Aleluia, se entregue, marche para Jesus. Propague, aleluias, a obra de Deus. Faça o teu melhor, contribua na obra de Deus. Porque através da tua vida o Senhor muda história. Através da minha vida o Senhor muda história. Aleluia, nós somos uma corrente para proclamar Jesus. Aleluia, então esta corrente tem que ser através de louvor, através de adoração, através de intercessão, através de pregação. Esta corrente, irmãos, não pode ser quebrada. Porque quem é de Jesus tem um compromisso com a obra de Deus. Então que você tenha também este compromisso, que você divulgue, aleluia, a obra de Deus, que você entregue os testemunhos para edificar pessoas, que você compartilhe a obra de Deus para com outras pessoas, porque isso é uma obra de Deus, irmãos. Tem muita gente que fala assim: mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar. Se você enviar uma mensagem para alguém, você está contribuindo para o reino dos céus. Muitas das vezes as pessoas compartilham tanta bobagem, aleluia, no meio social, que o principal é a obra de Deus. Então vamos compartilhar, vamos contribuir com esta obra, amém, irmãos? Graça e luz, a qual esta mensagem foi enviada, a ordem é para marchar. E muita seta na vida de muitos aí o Senhor está quebrando. Graça e luz para toda a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém.